Fim de mais um dia de rodada de Champions League, segunda rodada dessa fase de grupos, e vamos falar aqui principalmente sobre o jogo entre Barcelona e Vitória por 1-0 contra o Porto, jogando lá no estádio do Dragão. E também no final do vídeo eu vou dar uma breve comentada sobre a goleada que o PSG sofreu para o Newcastle e o grupo da morte, como tá ali a situação. Mas vamos focar no Barcelona porque foi o jogo que eu vi com mais atenção. Então tá aqui o resultado: 1-0 jogando fora de casa, gol do Ferran Torres no finalzinho do primeiro tempo, e o Gavi ainda foi expulso no final da partida. Uma palavra eu acho que a gente pode definir como decepcionante a atuação do Barcelona e frustrante para o Porto, que eu acho que o Porto merecia uma sorte melhor. A gente lembra que teve um pênalti no primeiro tempo ali, polêmico, que o Porto segue pedindo. O Koundé puxou a camisa do Taremi, mas não foi um puxão tão assintoso assim. O juiz acabou não optando por marcar, o VAR também não chamou. Um lance assim bem duvidoso. Acho que dá pra marcar, mas também não marcar, não achei nenhum absurdo. Já deixa a opinião de vocês aí nos comentários se vocês viram esse lance ou não. No segundo tempo também teve um gol anulado do Taremi também, de bicicleta, mas esse realmente estava bastante impedido, estava com metade do corpo à frente da linha, então o gol bem anulado. E também o Porto também quase teve um outro pênalti no segundo tempo, mas dessa vez o Eustáquio, se eu não me engano, dominou a bola no peito, assim, perto do ombro, assim, e tocou com a mão na bola, né? Chegou aqui no bíceps dele, então já tinha tocado na mão dele, e depois disso o Cancelo ficou meio vendido na jogada e tirou a bola também com a mão, e poderia ter sido um pênalti ali, mas também foi invalidado por causa da mão anterior do jogador do Porto. Mas o ponto disso tudo é que o time português realmente criou oportunidades e poderia ter sim feito um gol se não fosse esses pequenos detalhes dessa anulação do gol ou de um pênalti marcado ou não. Enfim, e o Barcelona pouco criou, sendo bem realista. Tá aqui as duas escalações na tela. É bom lembrar que o Barcelona vive um problema quase crônico ali no meio campo, que é a ausência do Pedri. Para mim o Pedri é o melhor jogador desse time, e quando ele joga o time funciona muito mais, é muito mais fácil do Barcelona criar jogadas, e ele realmente, apesar de jovem, tá tendo que conviver com muitas lesões e pouco joga no Barcelona, por incrível que pareça. Então hoje o Gavi e o Gundogan jogaram ao lado do Oriol Romeu, e também o De Jong estava fora na partida de hoje, Rafinha também estava fora, e Lamine Yamal jogando na ponta direita, João Félix na ponta esquerda. Só de olhar esse campinho aqui já dá pra perceber que o Barcelona tomou muito cartão amarelo só do time titular ali. Cancelo, Araújo, Koundé, Gavi e João Félix, 5 cartões amarelos. O Cancelo, inclusive, tomou logo antes dos 15 minutos do primeiro tempo, então jogou a partida toda pendurada. Ele que tinha que marcar o Galeno, que é o escape ali do Porto, ponto esquerda brasileiro, que corre muito e é muito perigoso. Até por isso o Cancelo pouco participou do ataque, ficou ali mais guardando a posição. E pouco ajudou, assim, achei uma partida um pouco abaixo do Cancelo. Se é pra ter o Cancelo assim apenas defendendo, não vejo por que escalar ele. Ele é um cara que ajuda muito mais no ataque, então poderia ter optado por um Koundé na lateral para defender o Galeno, com o Christensen entrando na zaga, ou o próprio Alonso, que entrou no segundo tempo depois da expulsão do Gavi. Mas enfim, o de resto ali no time do Barcelona, o João Félix, achei ele muito bem. Ele que estava sendo muito provocado pela torcida do Porto, porque ele é cria da base do Benfica, muito identificado com o rival do Porto, então estava sendo muito vaiado, mas ele conseguiu ter muita personalidade e jogar uma boa partida. Era praticamente a única ferramenta de escape do Barcelona ali na ponta esquerda. Outro ponto é que eu achei ele muito preso na ponta esquerda em si. Idealmente, na minha cabeça, quem deve fazer essas ultrapassagens e ser esse cara mais de ponta mesmo do Barcelona é o Baldé, que tem características mais de drible, de velocidade. Acho que o João Félix faria um papel mais influente no time se ele viesse jogar atrás do centroavante, ter bastante liberdade de movimentação, mas achei ele bem preso na ponta hoje. E o Lewandowski saiu também no primeiro tempo sentindo uma lesão, não sabemos ainda a gravidade, mas ele também, os poucos minutos que jogou, não impressionou. Até um lance ali, ele demorou muito para dar um passe, poderia ter sido uma chance de gol, mas ele foi mal ali. Falando sobre o Porto, o Evanilson entrou no segundo tempo, o PP brasileiro jogou de segundo atacante ao lado do Taremi, ele que era do Grêmio, né, e praticamente joga em todas as posições que precisa no Benfica, no Porto, perdão. Ano passado já jogou jogos da Champions, jogou bem na lateral direita, hoje jogando como segundo atacante. E no segundo tempo o Romário Baró saiu e ele voltou a atuar na ponta direita, então jogou em várias posições. Acho que ele não é brilhante atuando nessa posição de segundo atacante,
idealmente ele pode puxar um contra-ataque ou outro, ser eficiente, mas não fez uma partida nota 10, não fez uma partida também nota 0. Acho que um jogo ali mediano para bom, e vale a pena destacar o esforço dele. O Porto também estava sem o Pepe na zaga, né, um desfalque importante, mas enfim, acho que o Porto poderia ter saído com uma sorte melhor. Essa é a minha opinião geral. Se a gente for olhar as estatísticas do jogo, o Barcelona realmente acabou chutando mais no gol, mas não foi uma diferença tão grande, acabou terminando com mais posse de bola, mas o Porto ali chutou mais ao gol. Então um jogo bem equilibrado, mas por isso acho que o empate seria o resultado mais justo para essa partida de hoje. O grupo ficou assim, com o Barcelona em primeiro, o Porto ainda em segundo, porque Shakhtar e Antwerp, na verdade o Shakhtar venceu o Antwerp e o Porto está ali pelo critério de desempate em segundo, e o Barcelona vai numa situação bem tranquila nesse grupo, não deve ter dificuldades depois de 2 anos sendo eliminado na fase de grupo, provavelmente vai avançar sem muitos sustos, porque esse jogo do Porto fora de casa era o mais difícil, com certeza, do grupo. E o Gavi também foi expulso, bom ressaltar, que eu esqueci de falar, e desfalca o Barcelona no próximo jogo contra o Shakhtar. O Barcelona vive escassez de volante, então vai fazer falta, apesar de já ser uma situação tranquila do Barcelona no grupo. Mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre esse Newcastle e PSG que eu não vi com tanta atenção assim, então vou fazer um comentário mais superficial, que é realmente chocante o PSG tomar uma goleada assim pro Newcastle, o PSG que está numa fase nova, e pelos comentários que eu vi da galera, muitas críticas ao Luiz Henrique, treinador, que apenas colocou o Zaire Emery e o Garcia no meio campo. De resto tinham 4 atacantes, que era o Dembélé, o Mbappé como camisa 10, o Gonçalo Ramos e o Kolo Muani. Então 4 atacantes, acho que isso pode ter pesado pelo que eu vi a galera comentando, e 4-1, uma goleada histórica para o Newcastle, que já não jogava Champions há um tempo, e na partida de estreia acabou não fazendo gol. Então depois de mais de 20 anos o Newcastle fazendo gol na Champions e metendo logo 4. A situação do grupo F, que é o grupo da morte, está assim, com o Newcastle em primeiro com 4 pontos, PSG em segundo, ganhou do Dortmund na estreia, e hoje também o Milan e o Dortmund ficaram no 0-0, então por mais que a goleada seja constrangedora, o PSG ainda está numa situação confortável por causa do empate entre Milan e Borussia Dortmund. Diz aí nos comentários o que vocês acharam desse jogo, vocês que viram. Eu não vi com tanta atenção, mas realmente concordo com isso, que é culpa do Luiz Henrique, e se o PSG vai avançar nesse grupo ou não, diz aí, quero saber. E também, se você assistiu o vídeo até aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like para dar uma moral, compartilhar com o amigo também ajuda. E é isso, vou ficando por aqui, obrigado pela audiência, valeu,